Fala pessoal, começamos aqui mais um Estratégia em Ação, atualização do mês de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações aqui da Genial Investimentos. Antes da gente começar falando aqui sobre os assuntos que serão abordados neste Estratégia, já pedi para vocês se inscreverem no canal, deixarem comentários se vocês estão gostando aqui do nosso conteúdo, sugestões, críticas, são todos bem-vindos. E se você ainda não tem uma conta na Genial Investimentos, aproveite agora mesmo para abrir a sua conta e usufruir de todos os nossos serviços e produtos financeiros. Tenho certeza de que você não vai se arrepender. Maravilha? Pedi para o Boni compartilhar aqui a minha tela para a gente falar um pouquinho aqui sobre o cenário Brasil e de comentarmos que os ativos brasileiros tiveram aí o seu momento de destaque. A gente que chega aí ao final do primeiro trimestre de 2025 com as ações brasileiras performando, muito melhor aí que ativos ao redor do mundo. Também estou levando em consideração a oscilação, ou seja, né, o que o Brasil teve de desempenho em termos de dólares, tá? Que é quando a gente consegue universalizar essas comparações. E boa parte dessa justificativa, pessoal, para termos essa movimentação positiva, foi de algo que, na minha opinião, trouxe uma surpresa não sobre o acontecimento em si, mas sobre o tempo em que ele aconteceu, que foi esse processo que envolve as expectativas do mercado em torno de uma desaceleração da economia norte-americana. Eu, a princípio, no caso, no final do ano passado, acreditava que esse processo iria realmente ganhar corpo e iria ganhar relevância no mercado a partir do segundo semestre desse ano, mas é aquilo, questões econômicas, a gente nem sempre acerta o timing. Isso aconteceu mais cedo do que o esperado. Então, a gente vem acompanhando esse movimento de desaceleração da economia norte-americana, e quando você soma isso ao fato de que os resultados corporativos, principalmente das 7 magníficas, não vieram tão positivos, você começa a ter um movimento de saída desse capital que estava muito alocado em Estados Unidos, migrando para outras regiões do mundo, Europa, China e também Brasil, apesar aí dos fundamentos bastante prejudicados que a gente já vem comentando há bastante tempo, relacionados à condução de política fiscal e também de expectativas de desempenho econômico para os próximos trimestres. Quando você soma isso ao fato de que temos uma desvalorização do dólar a nível global, uma queda das taxas de juros futuras nos Estados Unidos, isso faz com que o investidor baixe, digamos, a régua de exigência para fazer alocações mais agressivas. E Brasil, pelo fato de ser uma bolsa barata, liquidez, boas empresas, foi um prato cheio para esse investidor estrangeiro. Não por menos, vou até abordar aqui, normalmente eu não falo sobre isso, inicialmente, eu deixo para falar depois. A gente tem esse movimento em que estrangeiro lidera as movimentações positivas, enquanto o investidor institucional segue vendendo aí bolsa brasileira, tá? Mas já, pessoal, eu quero tratar aqui sobre um tema importante relacionado a fluxo e que para mim gera também uma certa oportunidade relacionada aí aos ativos brasileiros. Então, só para complementar aqui o raciocínio e de justificar por que a bolsa brasileira teve esse bom desempenho. Lá fora, receio sobre o desempenho da economia americana, isso impacta expectativas de resultados futuros. É dólar para baixo, é juros para baixo. Dinheiro começa a sair dos Estados Unidos e migra para outras regiões. Europa, China, Brasil. No Brasil, a gente teve o mercado que no final do ano passado esperava uma Selic terminal deste ano a 17%. Hoje está em 15,5%, então isso por si só gera esse benefício para as empresas ligadas aqui à economia doméstica, apesar do cenário desafiador. Mas você também tem, pessoal, a questão que envolve uma tese que a cada dia que passa ganha peso, ganha relevância, que é a de alternância de poder. Ou seja, com a queda de popularidade do presidente Lula, isso abre espaço para a oposição ter maior probabilidade de vitória nas eleições do ano que vem. O problema disso, pessoal, é que a gente ainda tem um longo espaço de tempo para que a gente tenha realmente as eleições esperadas somente para outubro de 2026, ou seja, tem praticamente aí, digamos, 1 ano e meio, 18 meses até que isso aconteça, ou seja, tem muita água para passar aí debaixo dessa ponte. E o ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte: os ativos brasileiros continuam atrativos,
Eu enxergo uma janela de oportunidade interessante, não que a gente precise fazer isso de uma vez, mas para mim essa questão que envolve a alternância de poder pode ser um divisor bastante interessante aí, um divisor de águas interessante, e que cabe a você, investidor, tomar a decisão se espera ainda para que esse evento se aproxime ou se você vai fazendo isso aos poucos. A minha sugestão é que você faça isso aos poucos, se você tem interesse em ativos brasileiros e se, assim como eu, você acredita nessa tese de alternância de poder. Eu acredito que os ativos brasileiros podem passar aí por um momento aí bastante interessante, mas que a conclusão disso ainda vai demorar bastante para acontecer. E como vai demorar bastante, aí que vem essa alternativa de você ir fazendo aos poucos, esperar para fazer. Por quê? Você ainda tem uma renda fixa bastante atrativa para te remunerar enquanto você espera aí uma aproximação aí desse evento de transformação, tá bom? Mas para falar disso um pouquinho mais, só passar aqui pelos pontos que a gente sempre comenta aqui sobre, o primeiro deles que é a questão do valuation da Bolsa Brasileira. Os ativos brasileiros, por mais que passaram por esse movimento positivo, por essa alta agora no primeiro trimestre, ainda são negociados com desconto em relação à sua média histórica, Ibovespa, com uma relação preço-lucro projetada para os próximos 12 meses de 7,5. Relação preço-lucro, se comparada à média, 10,7. Se a gente exclui Petrobras e Vale, o múltiplo projetado hoje é 9,4, a média é 12,1. Empresas ligadas à economia doméstica, o múltiplo é 8,9, projetado hoje para os próximos 12 meses. A média é 11,9. Quando temos empresas exportadoras, projeção hoje é 7, a média histórica é 9,6. Small caps, nós temos aí no caso um múltiplo de 9 projetado, abaixo da média histórica que é de 14,1. E para as empresas de média e grande capitalização, 7,3 é o múltiplo projetado hoje e a média histórica é 10,4. Aqui, pessoal, fala um pouquinho do earnings yield, que é a comparação do retorno que você tem excedente à inflação relacionada à Bolsa Brasileira em relação ao título de renda fixa. E aqui é o que eu comentei com vocês, pessoal, como nós temos ainda uma política fiscal mais frouxa, que gera toda essa questão de desconfiança, e o fato, pessoal, a gente não pode ignorar, popularidade caindo significa dizer que próximos de um ano eleitoral, muito provavelmente o governo vai querer restabelecer essa confiança entre ele e o seu eleitor, e para isso só tem um caminho, pessoal, é populismo. Populismo acaba se traduzindo em maiores gastos por conta disso que os juros continuam tão elevados. É isso daqui, pessoal, que é um dos fatores que ainda afasta o investidor. Ele pensa o seguinte, poxa, a Bolsa Brasileira está tão barata que mesmo que eu demorar para entrar, eu ainda terei um bom potencial de valorização. Isso daqui realmente é algo que você não consegue muita justificativa, o nível de taxa de juros que nós temos hoje. Bom, aqui está a relação preço-lucro dos ativos. Neste momento não vejo que seria algo importante da gente comentar aqui. Só para passar para vocês em relação a termos de desempenho, né? Eu vejo o Brasil aqui na zona de classificação para Libertadores, podemos dizer assim, em relação a outros ativos negociados aqui nas Américas. Quando a gente compara com os Estados Unidos, China emergentes, isso aqui é extrapolado aí a segunda derivada. E quando você tem, por exemplo, as variações setoriais, o que a gente observa? Os setores financeiro, imobiliário, utilidades públicas, setor elétrico, são setores que estão performando acima do Ibovespa. E quando a gente olha aqui varejo e setor industrial, a gente ainda tem uma performance abaixo do Ibovespa. O que isso mostra para a gente, pessoal, e que a gente acaba confirmando em outro gráfico aqui? Essa movimentação de alta que tem atingido o mercado brasileiro como um todo, ele tem sido mais consistente para as empresas ainda que têm uma característica defensiva. Ou seja, o investidor que busca por empresas mais agressivas, mais ligadas à economia doméstica, teses de mais longo prazo, esse investidor ainda não chegou na bolsa. Ele está chegando aos poucos. E eu falo isso, pessoal, porque quem compra esse tipo de empresa mais agressiva, com visão de mais longo prazo, não é o investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro que, como eu mostrei para vocês, está comprado aqui
No ano de 2025, a 12,5, que é o fluxo de entrada. Se a gente parar para pensar, nós temos aqui 4 meses consecutivos de entrada. Dá mais ou menos o fluxo nos últimos 4 meses, uma entrada de 14 bilhões. E conforme eu comentei com vocês, quem compra os outros setores mais ligados à economia doméstica não é o estrangeiro. O estrangeiro compra banco, o estrangeiro compra setor elétrico, o estrangeiro compra exportadoras, que é o que tem sustentado essa movimentação de alta. E essas outras empresas, quem é que compra? Um institucional, gestores de fundos de investimento. E como está o posicionamento desse investidor? Bom, no ano é 13,2 bilhões de saída. Nos últimos 12 meses, mais ou menos aqui, ou seja, os fluxos de saída eles são recorrentes desde maio do ano passado, o fluxo de saída, pessoal, nada mais nada menos do que 56,4 bilhões. Pessoal, aonde eu quero chegar? O ponto é o seguinte, a gente tem essa tese de alternância de poder, a gente sabe que até isso acontecer, a gente tem a questão do tempo, tem questão de inflação ainda numa dinâmica ruim no Brasil, a possibilidade do governo dobrar a mão em termos de populismo, que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Você tem uma possibilidade não descartada, apesar de remota, sobre uma recessão mais forte nos Estados Unidos. Então são todos fatores que jogariam contra a Bolsa Brasileira. Esses percalços eles vão existir. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é que a atratividade dos ativos brasileiros, e quando eu falo atratividade, estou falando de empresas ligadas à economia doméstica. Se a gente olhar aqui os gráficos, vejam que são os setores mais descontados em termos de distância em relação à média. E por que esse setor está tão descontado, pessoal? Porque ainda não tem, modo de se dizer, ninguém comprando, porque quem compra esse tipo de ação, esse tipo de empresa, é esse institucional. Mas por que esse institucional está vendendo? Será que ele não está enxergando oportunidade no Brasil? Não necessariamente, pessoal. Eu acho que a gente precisa entender a dinâmica de por que isso acontece. Investidor institucional, pessoal, aqui é aquele gestor, digamos que ele tem um compromisso, entre aspas, mensal para com o seu cotista. Então, esse tipo de investidor, ele não pode se dar ao luxo de acreditar no mercado brasileiro com uma visão de longo prazo, sendo que ele precisa prestar contas agora, no mês a mês. Então, como você tem um investidor que também que quis resgatar desse fundo, por exemplo, de ações ou multimercado, porque o desempenho estava ruim, para alocar em renda fixa, esse investidor institucional ele é obrigado, né, a ter essa postura mais conservadora. Não porque ele necessariamente acredita que isso é o melhor a se fazer, mas porque ele precisa prestar uma conta de curto prazo. Porque se ele não tiver um bom desempenho agora, ele vai tomar resgate, ele não vai conseguir honrar esses compromissos aí que ele poderia ter com visão de mais longo prazo. Pegaram a dinâmica, pessoal? E é aí que a gente vê essa grande oportunidade. Porque quando realmente o mercado voltar, que a taxa de juros começar a cair e esse investidor que saiu inicialmente desse fundo voltar a alocar, você vai querer estar fora do mercado ou dentro, já participando desse movimento de alta. Tá certo? Então, esse investidor institucional, pessoal, não necessariamente ele está vendido em Brasil ou saindo do Brasil porque é algo que ele acredita, mas porque é uma necessidade sobre a dinâmica de como o investimento dele funciona. Hoje ele toma saque, ele precisa, no caso, ter ali, entregar um bom resultado de curto prazo, só que ele não consegue esperar. Ele não pode se dar ao luxo. E aí eu jogo para você, investidor que está nos acompanhando. Você consegue se dar ao luxo de esperar ou ir fazendo compras aos poucos de ações brasileiras para os próximos 18 meses, com olho em 2027? A minha opinião, eu posso estar errado, mas se você conseguir ter este luxo, eu acredito que você pode se dar muito bem em termos de alocação e de oportunidade, de potencial de valorização da sua carteira. Tá? Mas é preciso paciência. A gente sabe aí dos percalços, não necessariamente eles vão acontecer da maneira, no tempo com que a gente pode esperar ou espera neste momento, mas eu acredito que com um horizonte aí de prazo, 2 anos, 2 anos e meio, quem começar a plantar hoje ou ir plantando nos próximos meses, aproveitando até desses percalços que vão trazer volatilidade para fazer boas aquisições, eu acredito que existem excelentes oportunidades. E obviamente, pessoal, que essas oportunidades elas estão mais alocadas aonde?
nas empresas de menor capitalização, tá bom? E não é porque uma empresa de menor capitalização que você deve comprar qualquer coisa, muito pelo contrário. Utilize aqui, pessoal, do portal do Genial Analisa, temos as carteiras recomendadas, as teses de coberturas de empresas, faça um filtro de qualidade. Eu tenho certeza que através aqui das nossas recomendações, perdão, você vai encontrar ótimas oportunidades. Recado dado, entenderam a dinâmica. Então eu acredito que, pessoal, apesar de estar muito cedo, muita coisa ainda pode acontecer, mas eu vejo que sim, existe essa oportunidade e que a cada momento em que a gente observa aí essa possibilidade de alternância de poder se concretizando, se materializando, melhores serão as digamos, mais a gente vai ter uma precificação positiva para os ativos brasileiros. Beleza? Só para a gente encerrar aqui, pedir para o Boni compartilhar novamente a minha tela, passar aqui para vocês que o investidor, só para a gente casar aí o que eu trouxe para vocês, em termos de postura do investidor, veja que esse investidor, ele ainda tem uma postura defensiva, tá? Ele busca ainda por ações com betas menores do que 1, apesar da recuperação dessas ações agressivas. Muito por conta disso, pessoal. Ainda existe essa oportunidade em mercado Brasil, então eu vou ali no arroz com feijão, vou no básico. E você quer tentar antecipar esse movimento ou não? Aí é uma característica de cada investidor. E só para passar para vocês, pessoal, a gente também tem acompanhado um movimento muito forte de ações que estão subindo aí grandemente, e às vezes por nenhum ou pouco motivo. Isso tem acontecido bastante por conta de um movimento que nós chamamos de short squeeze. O que é o short squeeze? Short squeeze nada mais digamos, pode ser uma ineficiência no mercado, levando em consideração que existe a possibilidade de um investidor, ele, pequeno ou grande investidor, entrar vendido, fazer uma aposta vendida aí numa determinada ação, acreditando numa desvalorização do movimento dela. Só que eu não posso vender algo que eu não tenho. Então o que eu faço? Eu pego, vou no mercado e falo, olha, quem é acionista de longo prazo, me empresta a sua ação? Porque eu vou vender essa ação, ou seja, eu vou vender ela num preço com o objetivo de comprar ela por um preço menor, porque eu acredito que o fundamento está ruim, que essa empresa vai se desvalorizar. E o que acontece, pessoal? Se a gente tem um movimento muito repentino de alta, esse investidor ele é obrigado ali a estopar a ação. É uma medida de segurança, de proteção. Então o que ele faz? Ele é obrigado a recomprar aquela ação para devolver ela para o acionista original. E esse movimento, pessoal, acaba desencadeando essas movimentações de alta. É o que a gente tem visto, por exemplo, com Casas Bahia. E o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é que isso pode atingir outras empresas? Sim. Quais são as empresas mais suscetíveis, não necessariamente que vai acontecer, mas mais suscetíveis para que isso aconteça? Está aqui, utilizem essa tabelinha. As empresas que têm mais posição vendida, ou seja, mais o investidor do mercado brasileiro apostam contra. E são elas: Movida, Simpar, MRV, Pets, Auren, M. Dias Branco, SLC Agrícola, Azul, Brava Energia e Ezetec. Essas empresas, pessoal, poderiam passar por esse processo, então fiquem de olho. Se porventura vocês enxergarem uma oportunidade do tipo gosto dos fundamentos da empresa para longo prazo, ou essas empresas podem divulgar bons resultados, eu vejo que essas empresas teriam maior probabilidade de poder passar por esse movimento. Maravilha? Então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês, em termos de visão, oportunidades. Novamente, o mercado brasileiro se destacou bastante em termos de desempenho neste ano. Foi digamos, uma união de fatores que, para mim, iria acontecer, mas não agora. Eu esperava que isso fosse acontecer mais somente ali para o segundo semestre desse ano, mas como o mercado antecipou, a gente não pode simplesmente cruzar os braços e falar, nossa, não concordo com esse movimento. Sim, concordo com tudo que está acontecendo. E passar para vocês que, para mim, essa questão que envolve a alternância de poder pode ser uma tese muito interessante, mas para isso a gente tem que esperar um pouco e entender que o mercado ele não vai ali em linha reta, não é uma linear. Existem aí os seus topos e fundos, mas aproveite disso, use isso ao seu favor. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, deixa então o seu gostei aqui no vídeo. Comenta aqui comigo se você concorda ou não com essa tese, se para você faz sentido. Qual estratégia que você estaria adotando? De ir comprando aos poucos ou vai esperar porque a renda fixa te remunera bem? Não existe certo ou errado. O que existe é você fazer aquilo que você acredita e que você fica mais confortável. Um abraço e até a próxima.